Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou mostrar as dicas dos jogos que acontecem nessa sexta-feira e a gente vai ter bastante dica, então já se prepare. A gente vai ter futebol americano, NBA, o basquete norte-americano, voleibol e futebol, tá bom? A gente vai começar com o futebol americano, porque sexta-feira estamos aí no feriado de Ação de Graças, a Black Friday rolando. E temos um jogo de futebol americano nesta sexta-feira. Deixa eu colocar aqui na tela então. Tá aí na tela o nosso parceiro VBet. Já falei para vocês, é um site que quem ainda não abriu a conta está dando bobeira, tá bom? É um site regularizado pelo governo brasileiro, um site muito antigo e tradicional no resto do mundo, tá? Uma empresa gigante, consolidada e é 100% honesta, tá bom? Então, tem promoções legais pra caramba, você coloca o seu Pix lá se quiser apostar, depositar para apostar R$ 10, R$ 50, R$ 1.000, o valor que você quiser, cai na hora, e se você ganhar, você também saca, cai na hora, tá bom? Os últimos saques que eu fiz caíram em 2 segundos na minha conta do banco, tá bom? Então, é 100%. Se você ainda não tem conta, abre usando esse QR Code, preenche lá o seu CPF, e-mail, senha, ou o link, né? Se você não consegue ler o QR Code, o link que está na descrição do nosso vídeo no YouTube. É importante você abrir essa conta já com o nosso link, porque o VBet vai ver que a gente tem um bom público aí, né? Que participa das nossas indicações e continua a patrocinar o programa aqui para a gente continuar trazendo essas dicas grátis para vocês, tá bom? Vamos falar então desse jogo lá em Kansas City, Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs, né? Muito favorito os donos da casa, Kansas City Chiefs, que são os atuais campeões, né, do Super Bowl. Então vamos pegar o Las Vegas Raiders em casa nesse jogo único de sexta-feira, tá bom? A gente vai deixar duas apostas aqui para esse jogo. Vamos ver se a gente acha aqui abertas no VBet. A primeira é uma análise no jogador que é o tight end do Kansas City Chiefs, que é o Travis Kelce, né? Ele também é famoso por causa da sua namorada Taylor Swift. Eu não sei se ele casou, acho que não, né? Sei lá. Bom, é o marido aí, namorado da Taylor Swift, é o Travis Kelce, tá bom? Ele vem jogando muito bem e quando começa a chegar no final da temporada regular, ele já fica nesse ritmo de playoffs, né? Preparando um ritmo melhor ainda, se preparando para os playoffs que estão chegando. A defesa do Raiders é uma das piores para defender os tight ends. Isso pode dar uma janela muito grande para o recebedor do Chiefs, que é o Travis Kelce. A linha de jardas para ele está em 53 jardas e meia de passes recebidos, sendo que ele superou essa linha já 4 vezes nos últimos 5 jogos, ou seja, nos últimos 5 jogos ele bateu essa linha 4 vezes. E aí a gente acha que com essa defesa fraca aí do Raiders, ele vai bater de novo. Então vamos dar uma olhada na linha de jardas recebidas, tá bom? Aqui, ó, jardas de recepção, Travis Kelce, ó, mais de 53 ou menos de 53,5, né? A gente vai para mais de 53,5, ou seja, ele precisa receber 54 jardas no jogo inteiro, tá bom? A gente acredita que isso vai acontecer. Essa é a primeira aposta para esse jogo. A segunda é a linha de handicap do jogo. Nós vamos entrar aí também. A linha está em menos 13,5 para os Chiefs, né? Vamos ver aqui. Então, vamos voltar aqui para o jogo. Aqui, ó. O handicap está em menos 13,5 para os Chiefs, ó. 1,87 e 1,83. E aqui a linha de corte, né? Entre 13 e 13,5, que você vê quando os valores estão praticamente iguais para os dois lados. Então, as casas de apostas acreditam que o Chiefs vai ganhar por 13 pontos ou por 14 pontos. É mais ou menos isso que quer dizer. E aí a gente fala, bom, a gente acha que vai ser uma goleada, vai ganhar de mais ou de menos, né? Ou não vai alcançar tal linha, você pode ir por esse lado aqui. De qualquer forma, vamos ver o que o nosso especialista acha, né? Bom, se a linha é menos 13, 14 pontos, já considera-se que as casas de apostas acreditam que o Kansas City vai fazer 2 touchdowns, pelo menos, né? Ou seja,
um touchdown vale 6,7 com o chute extra, né? Então 7, 7, 14 aí, quer dizer, já sabem que vão fazer pelo menos 2 touchdowns, né? E aí pode ser que façam mais, pode ser que o Raiders também faça algum. Vamos ver o que acontece. Os Chiefs, ele tem as médias, os Kansas City Chiefs tem uma média de quase 3 touchdowns por jogo, tá? É 2,9 touchdowns por jogo. Só que a defesa dos Raiders cede mais de 3 touchdowns por jogo, né? Pegando todos os seus adversários, a média é mais do que 3 touchdowns por jogo. No primeiro jogo, foi 27-20 para os Chiefs, né? Foi exatamente o que aconteceu, ou seja, mais de 3 touchdowns aí e mais de 2 touchdowns cedidos. Aqui, a gente vai explorar aqui com a aposta recomendada de 1 unidade para o jogo ter mais de 2 touchdowns e meio para os Chiefs, tá bom? E a gente vai colocar talvez meia unidade para o jogo ter mais de 3 touchdowns e meio para o Chiefs. Vamos ver se a gente acha essa aposta aqui. Partida. Total de touchdowns da equipe 2, tá bom? Que é o Kansas City Chiefs. Então, a dica é colocar aqui mais de 2 touchdowns e meio, ou seja, 3 touchdowns no jogo, pagar 1,40, e colocar um valor menor, talvez metade ali, para ter 4 touchdowns ou mais, acima de 3 touchdowns e meio, tá bom? Mas a dica boa é essa aqui, pagando 1,40 acima de 2 touchdowns e meio, tá bom? O resto é para tentar dar aquela estilingada. Entendido? Entendido. Vamos dar uma olhada então agora na NBA, vocês que curtem basquete, vamos lá. Estamos aqui com a tabela de sexta-feira da NBA, a gente vai falar primeiro sobre esse aqui, ó, Cleveland Cavaliers contra Atlanta Hawks. Cleveland Cavaliers bem favorito, 1,47, né, que vai viajar e jogar lá em Atlanta. Vamos ver qual que é a análise aqui. Os Cavaliers são a sensação dessa temporada, né? Estão com a melhor campanha da NBA, 17 vitórias em 19 jogos. Pois é, só perderam 2 partidas. O time está voando baixo e quer seguir bem para conseguir uma fase na próxima fase da Copa da NBA, tá bom? O curioso é que uma das 2 derrotas do Cavaliers foi justamente nessa Copa da NBA, ou seja, não pode perder mais nenhuma partida se quiser sonhar com a classificação na Copa da NBA, tá bom? O Atlanta Hawks, por sua vez, está com 2 vitórias e 1 derrota na Copa e se vencerem, ficam próximos de se classificar. Para ter um ânimo adicional nessa partida, os Hawks venceram os Cavaliers na quarta-feira agora, né? Foi uma partida espetacular, onde o Trae Young fez 20 pontos e deu 22 assistências, tá bom? Esse jogo que foi quarta-feira agora. Tem tudo para ser um jogo equilibrado e é nisso que nós vamos apostar, tá bom? Os Hawks não podem vencer por 5 ou mais pontos de diferença. E é uma combinada, tá bom? Que a gente vai procurar aqui para vocês. Ela diz que o Atlanta Hawks não vence por 5 pontos ou mais e o Cavaliers não pode vencer por 11 pontos ou mais. Então, é uma que fica entre, assim, ou o Cavs vence por até 4 ou o Hawks vence por até 10, tá bom? Tem que ficar nesse intervalo aí o jogo. Vamos ver se a gente acha aqui. Se a gente acha essa aposta aqui, né? A gente tem a margem de vitória aqui do time 1, ou seja, por 6 ou mais. Essa aposta exatamente como eu falei, não temos aqui, tá bom? Mas vou falar de novo para vocês entenderem, né? A gente está apostando que vai dar entre Cleveland Cavaliers ganhar por 4 pontos, não mais que isso, né? Ou perder por até 10 pontos, né? Que seria o Hawks ganhar por 10,5, tá bom? Isso está pagando quase 1,90, tá pagando em torno de 1,90 nos sites que dão essa dica, tá bom? Se você não tem essa aposta ou não acha essa aposta no site, igual eu não achei aqui, aí você pode colocar
alguma coisa em torno de uma baixa diferença de pontos, tá bom? As opções que ele dá aqui é o Cavaliers ganhar por 6 ou mais, que a gente acha que não acontece nessa nossa dica, tá? O Atlanta Hawks ganhar por 6 ou mais, que na nossa dica poderia até 6, ou qualquer outro resultado que não é nenhum desses dois, né? Que fique entre o outro 6 e aqui, tá? Então, isso é o mais perto que a gente tem da aposta que eu falei, mas ela vai, não chega ao 10, né? Ela vai até o 6 para o lado do Atlanta Hawks. Bom, vamos pegar outro jogo aqui. Deixa eu achar. Tá aqui. Detroit Pistons contra Indiana Pacers. Indiana Pacers joga em casa, é muito favorito nesse jogo, hein? Paga 1,32 aí para o Pacers. Os dois times estão próximos na tabela, mas as expectativas para os times antes do início da temporada eram muito diferentes. O Indiana tem sofrido com lesões, tá? Desde os seus alas aos armadores, além da instabilidade do seu principal jogador, o craque Tyrese Haliburton, né? Já os Pistons buscam nessa temporada arrumar o seu time, um jogo mais equilibrado, e estão usando o pivô Jalen Duren como um jogador de sistema, mais do que um pontuador nato na quadra, tá bom? Os Indiana Pacers adoram jogar em transição, o que dificulta muito para o grandalhão pontuar. Ainda mais se não estão deixando ele chutar as bolas de 3, né, com uma defesa muito bem colocada. O Miles Turner é um ótimo defensor aqui e que está complicando essa situação para o Pacers. O nosso especialista acredita que o Jalen Duren pontue basicamente a partir dos rebotes ofensivos que ele vai pegar, tá bom? Então, não vá fazer muitos pontos, chances de arremesso, sim, nos rebotes ofensivos, por isso não deve fazer muitos pontos. Vamos então procurar essa dica. Então, para Jalen Duren, fazer menos de 9 pontos e meio, tá bom? Então, vamos pegar aqui. Ah, não abriu ainda, né, o mercado de jogadores, ó. A gente só tem o mercado de quarto e partida. Ainda não abriu, tá? Vai abrir, porque eu estou gravando isso aqui de manhã, né, um dia antes, ainda não abriu. Mas a dica vai ser para o Jalen Duren fazer menos de 9 pontos e meio, tá? A linha de corte vai ser 9,5, é para ele fazer menos de 9 pontos e meio, tá? A outra aposta vai ser para o jogo ter um número baixo de pontos, tá? Somadas as duas equipes, as médias hoje dão 223 pontos por jogo e a linha está em 229,5. Então, a gente vai pegar esse under, esse abaixo, porque a gente acredita que tem uma chance de uma vitória tranquila dos Pacers com poucos pontos, tá bom? Vamos ver como que está a linha aqui. Total de pontos, tá? 228,5 agora, a gente estava falando 229,5, mas a média dos times é 223, né? Então, aqui vamos nessa menos de 228,5, tá bom? Abaixo de 228,5. Pode colocar essa aposta aqui. E com isso a gente fecha também as dicas da NBA. A gente vem para o voleibol brasileiro, Superliga Feminina. Superliga Feminina, a gente vai falar desse Barueri contra Brasília, tá bom? Barueri contra Brasília, que acontece sexta-noite, 9h30 da noite. Um jogo equilibrado, né? A gente está falando sobre vários jogos com favoritos, não é o caso aqui, né? Olha aqui, 1,80 para o Barueri, 1,90 para o Brasília, ou seja, um jogo que promete ser muito difícil. Os dois times têm um nível técnico muito semelhante, tá bom? Existe uma ligeira superioridade do Barueri, tá? Segundo o nosso especialista, que ainda tem a vantagem de jogar em casa, tá? O Barueri é um projeto novo criado pelo técnico da seleção, o José Roberto, que tem o objetivo de revelar jovens talentos, tá? E possui jovens jogadoras com muito potencial, como a oposta Giovana, a central Luzia e a ponteira Aline Segato. Todas as jogadoras passaram por praticamente as seleções de base da seleção brasileira, tá bom? Então, são jogadoras jovens que estão aí participando da seleção brasileira nas seleções mais jovens, tá bom? O Brasília está fazendo uma boa campanha até aqui. Venceu 3 jogos e perdeu 3. O time que tinha a tendência de brigar contra o rebaixamento, agora já pode sonhar com uma vaga nos playoffs, né?
nos 8 melhores colocados. Jogando em casa, vamos se dizer, diante da sua torcida, cresce aqui, temos um ligeiro favoritismo para o Barueri vencer esse jogo, tá bom? Você vê que está 1,80 contra 1,90, então esse ligeiro favoritismo se deve ao Barueri jogar em casa e o Barueri ser um pouco melhor no papel mesmo, mas é muito pouca coisa, tá bom? A gente vai dar duas dicas. A primeira é uma partida que vai ser equilibrada e ninguém vai ganhar por 3-0, tá bom? É o handicap de sets, que não tem aqui no VBet, né? Desculpa, não é o handicap de sets, é o total de sets. Às vezes aparece aqui total de sets, não é o caso, tá bom? Não abriu essa aposta ainda, mas tem muito site que tem. Aí é total de sets acima de 3,5. Tá? Acima de 3 sets e meio na partida. O VBet tem o total de pontos, tá? Mas a gente acha arriscado, porque pode ter aí 4 sets e não bater esses pontos, tá? A gente nunca dá esse total de pontos. Raramente a gente dá, né? Não é tão comum. A segunda dica que a gente vai dar é a vitória do Barueri, tá bom? Que a gente acha que o time é melhor, joga em casa e a gente só sugere que não coloque muito dinheiro, menos de uma unidade, tá bom? Coloca meia unidade se quiser aqui, vitória do Barueri. Aí você fala, mas eu não sei o que é unidade, né? Eu coloco lá R$20, eu não sei o que é uma unidade. Você tem que pensar mais ou menos assim, ó, o dinheiro que você tem para apostar seria a sua banca de apostas. Né? Então vamos dizer assim, eu tenho mais ou menos por mês R$500 para apostar, um exemplo, tá bom? Então, se você tem R$500 para apostar no mês, a sua unidade deveria ser R$5, tá? Cada aposta deveria ser de R$5, para você ter aí 100 vezes a sua aposta no mês, entendeu? Caso dê uma zebra, você perca aí algumas coisas, você não perde tudo de uma vez, você vai com o longo prazo e boas apostas, você consegue fugir de uma má fase, tá bom? Isso é o ideal, é você dividir a sua banca por 100. Então, supondo-se, a minha unidade é R$10. Então, você coloca aí R$10, se você gosta dessa dica, que vai ter 3 sets e meio e R$5 na vitória do Barueri, ou R$3 na vitória do Barueri, você pode pôr um pouquinho menos de meia unidade, tá bom? Essa fica sendo a dica e explicação rápida aí, o que quer dizer as unidades, tá bom? Vamos para o futebol, vamos para... A sexta-feira normalmente tem um jogo, né, nos campeonatos europeus. Vamos ver como está o campeonato italiano aqui. Deixa eu abrir o futebol. Isso aí, a gente tem um jogo na sexta-feira, que é o Cagliari contra o Verona, tá bom? O Cagliari tem, recentemente, né, 2 empates e 3 derrotas. Olha só que situação complicada. E o Verona não está muito melhor, né? 4 derrotas e uma vitória. Um jogo bem equilibrado, 2 times que têm um nível parecido e uma situação parecida na tabela, né? Um está na 14ª colocação e o outro na 16ª colocação. Um ponto de diferença apenas entre os times, né? O Verona está vindo dessas 2 derrotas e tem a pior defesa do campeonato italiano, né? Sofreu 32 gols em 13 jogos, né? Tem a média de 3,8 gols por partida. É a maior média de gols de todo o campeonato. Claro, é a pior defesa, né? Toma tanto gol que tem uma média de quase 4 gols por jogo. O Cagliari também tem uma média acima de 2,5 gols em seus jogos. Por isso, a nossa expectativa é de uma partida que tenha pelo menos 2 gols, tá? Vamos ver aqui, ó. Para o jogo ter mais de 2 gols, paga aí já 1,43. É uma aposta que a gente gosta aí acima do 1,40, né? Com uma probabilidade bem alta da gente acertar, né? A média desses dois times é mais alta que 2,5 gols. E a gente vai no mais de 2 gols, né? Então, se tiver só 2 gols, se for 1-1, por exemplo, a gente tem a aposta anulada e o dinheiro é devolvido. A gente não perde, a gente só perde caso tenha um gol ou nenhum gol no jogo, tá? Acho bem saudável aqui a gente apostar aí pelo menos uma unidade, esse mais de 2 gols, acima de 2 gols no jogo. A gente vai deixar uma segunda dica no time da casa, né? No time dos mandantes, o Cagliari, né? Um jogo que é de times de nível equilibrado e um nível técnico parecido, além da má fase, o fator jogar em casa tende a ser um diferencial. Por isso, a gente vai deixar uma dica aí na vitória do Cagliari, mas, claro, não vamos na vitória direta. A gente vai aqui no empate anula aposta, ou seja,
Cagliari para ganhar o jogo, mas se terminar empatado, também a aposta é anulada e o site devolve o nosso dinheiro, paga 1,46. Da Itália, vamos para a Inglaterra, também temos uma partida que é o Brighton contra o Southampton. Pois é, o Brighton está na 5ª colocação, você vê que tem 3 vitórias aí, um empate e uma derrota nos jogos recentes, e o Southampton tem uma vitória e um empate em todo o campeonato, né? Nos jogos mais recentes, 4 derrotas e uma vitória. O Southampton está na última colocação, eu acho. Deixa eu confirmar isso daí. É o lanterna do campeonato, o Southampton, né? São 20 times. O Brighton, cada ano, continua consolidando aí o seu bom time, né? Era um time pequeno que começou a melhorar há alguns anos e tem surpreendido. As últimas 2 temporadas vem muito bem. Esse time continua bem, brigando aí na parte de cima da tabela. Você vê que está na 5ª colocação e a gente está falando aí que está brigando contra times como Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea. O Brighton sempre indo muito bem aí nos últimos anos. Então, a gente acredita numa vitória tranquila do Brighton. Vamos ver como que estão as odds aqui, né? Olha aí, 1,43 para a vitória do Brighton. A gente acredita que é uma aposta já ideal, a gente não precisa arriscar. Se você quiser arriscar aí o -1 no handicap, né? Aí o Brighton precisa fazer 2 gols de diferença, fica uma segunda opção. Eu só vou colocar aqui, ó, vitória, resultado final, Brighton, tá? Acredito que ganha dentro de casa contra o pior time do campeonato, tá bom? São 10 derrotas, 1 vitória e 1 empate para o Southampton, né? As odds aí na casa do 1,40 estão muito boas para o Brighton. Vamos ver o jogo da Espanha. A gente está dando um passeio aí nos jogos europeus de sexta-feira. Vamos ver aqui, a Espanha tem também. Espera que agora engasgou. Vamos ver se abre aqui. Acontece, gente. Vamos aqui, pronto. Aqui, ó, Mallorca e Valência. É o jogo de sexta-feira na Espanha, tá bom? Aqui, pessoal, o Mallorca está mais ou menos ali no meio da tabela, né? 8ª colocação. Tem aí 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Valência está lá embaixo na 18ª colocação, né? No jogo mais recente foi uma vitória, mas aí vinha aí de 2 empates e 2 derrotas, tá bom? Esse é o jogo que abre a 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O Valência vira e mexe, vem brigando na parte de cima da tabela, mas dessa vez não está dando certo. Teve problemas na cidade lá também, né? O time não vem bem aí nessas últimas rodadas, né? Tá na 18ª colocação, que é uma posição que traria o rebaixamento para o Valência se terminasse assim o campeonato, né? Só venceu 2 jogos, tá? Já jogou 12 partidas e só venceu 2. O Mallorca está fazendo um bom campeonato, levando em conta o tamanho aí do seu orçamento e das estrelas dos jogadores que pode contratar, né? Tem uma das maiores médias, desculpa, o Mallorca tem uma das menores médias de gol da La Liga, tá bom? São 1,8 gols por jogo, menos de 2 gols por jogo. O Valência tem uma média de 2,6 gols por jogo, comparando com a média normal do Campeonato Espanhol, uma média baixa, tá bom? Então, a gente vai acreditar numa combinadinha aqui e vamos explicar para vocês, tá? Como o Mallorca tem uma defesa sólida, tá? É uma das defesas menos vazadas do campeonato e esses times não fazem muitos gols, a gente vai fazer aquela combinada que é um jogo com poucos gols com um favoritismo para o Mallorca, né? Que a gente faz naquela combinada que só tem no VBet aqui, quer dizer, não sei se só tem no VBet, mas não tem em todos os sites, tá? Para você ter uma ideia, então, Mallorca ou empate, seria o dupla chance, paga 1,19, vamos dizer, paga 1,20, né? E para o jogo ter aí poucos gols, vamos dizer aí abaixo de 3, paga 1,16, 1,40. A gente vai pegar e combinar, né? Vamos fechar aqui e vamos ver ali a faixa estendida, dupla chance e total de gols. A nossa aposta vai ser 1x, ou seja, o time da casa ou o empate, né? Mallorca ou empate, e um intervalo entre 1 a 4 gols, tá? 1x e 1 a 4. Paga 1,53, tá bom? Se você quiser ganhar até mais um pouco, aí arriscando um pouco mais, você pega
1,71 aqui, ó, no 1x e o intervalo de 1 a 3 gols, tá bom? Mas aí se sair 4 gols, você perde. E aqui a gente está aumentando esse intervalo para até 4 gols. Ou seja, o Mallorca precisa ganhar ou empatar em casa, tá? E precisa ter 1, 2, 3 ou 4 gols no jogo, tá? Se tiver 0 gols, ou 5 gols, ou 6 gols, aí a gente também perde. Ou, claro, se o Valência ganhar. Então, essa é a dica, eu acho muito boa, tá? Fica no 1x e o intervalo de 1 a 4. E para os mais ousados, pensa aí no 1x e o intervalo de 1 a 3, tá? Que eu acho que não sai 4 gols nesse jogo, não. Então, fica sendo aí essas duas dicas, e aí depende do ânimo de vocês, tá bom? Vamos pegar agora um futebol feminino, porque a gente tem aqui jogo importante. Deixa eu achar aqui. A gente vai para futebol europeu, né? Eliminatórias da Euro. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá aqui. Eliminatórias da Euro, tá? Feminina. Jogos importantes aqui. A gente vai pegar um deles, que é o Polônia versus Áustria, tá bom? E a gente vai explicar o que é esse jogo. Polônia versus Áustria. Esse é o jogo de ida, ou seja, são 2 jogos, né? Ida e volta, das eliminatórias para a Euro feminina, né? É um playoff. A Polônia tem a vantagem de jogar em casa essa primeira partida e o segundo jogo será na Áustria, será o jogo de volta. A Áustria é um time melhor tecnicamente do que a Polônia no futebol feminino. Tem jogadoras melhores para vencer a partida, mesmo fora de casa. Esses 2 times estavam no mesmo grupo nas eliminatórias e a Áustria ganhou os 2 jogos, tá bom? Foram 2 jogos, 3-1 dentro e fora de casa. Por isso, a gente acredita numa nova vitória da Áustria fora de casa. Tá pagando 1,62. Essa é a análise para essa partida, tá bom? Vitória da Áustria aí contra a Polônia fora de casa. Vamos ver outro jogo aí dessas eliminatórias. É o País de Gales contra Irlanda. Mais um jogo equilibrado aqui, né? Um clássico ali do Reino Unido. País de Gales você vê que é ligeiramente favorito com 2,38. Irlanda 2,71. Aqui a gente não vai mexer com esse resultado, porque está muito difícil prever, né? São 2 seleções que jogam defensivamente, né? Costumam produzir pouco no ataque, ou seja, um jogo de poucos gols. Essas 2 seleções não têm boas jogadoras de armação, então não criam chances de gols nas partidas. Por isso a gente espera um jogo meio morno, com poucos gols, ainda mais que é o primeiro jogo de uma disputa de ida e volta, né? Então o primeiro jogo costuma ser mais morno mesmo. No confronto direto entre esses 2 times tem um dado interessante, né? Em todos os 9 jogos da história de País de Gales e Irlanda, tivemos 2 gols ou menos nos 9. Ou seja, em todos os jogos entre esses 2 times, todos eles tiveram 2 gols ou menos. Por isso, a gente vai entrar aí num jogo para menos de 3 gols, tá bom? Olha, nem abriu aqui o menos de 3 gols. Abriu o menos 2 ou menos 2,5. Então, vamos no menos 2,5, que é bem parecido, né? Paga 1,73, não pode ter 3 gols, tá? Tem que ter 2 gols ou menos. E nunca na história, né? Os 9 jogos que já fizeram, nunca tivemos 3 gols aí. Então, a gente acredita que não vai ser hoje que vai rolar bastante gol nessa disputa, tá bom? Como só abriu 2, 2,5, vamos no abaixo de 2,5. Se no site que você aposta abriu a opção de 3, e você quiser ser mais seguro, aí, né, mais pessimista, aí você pode pôr abaixo de 3. No meu caso aqui não abriu, então nós vamos aí por 2,5, sem medo de ser feliz. Combinado, pessoal? Essas foram as dicas para sexta-feira, o início do final de semana. Espero que vocês aproveitem. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá bom? Nossa conta principal fica no Instagram, ali a gente tem posts exclusivos e diferenciados. É só procurar a nossa conta, e seguir @BetBoxTV. Segue lá o BetBox, deixa comentário nos vídeos e assiste os stories. E mostre para os seus amigos também, tá bom? Se você perdeu um programa na íntegra ou pegou só um pedaço dele, é só ir lá para o nosso canal de YouTube, que tem todos os programas inteiros. Você volta lá, assiste de novo a dica e tenta ver. Se você não entendeu, deixa um comentário que eu mesmo vou lá e respondo, tá bom?
A nossa conta no YouTube também é @BetBoxTV. Até amanhã, um grande abraço, tchau, tchau.